Embaixo. Bom dia a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre. Que Deus abençoe a todos nós, os nossos familiares, esta semana, né? Que é a semana que precede um momento muito importante na questão espiritual, né? E que muitos de nós, né? Nós acabamos esquecendo esse momento tão importante que é esse momento do Natal. A ideia hoje é. Eu fiquei pensando, falei assim: eu vou falar sobre o Natal, vou falar sobre o histórico do Natal. Eu já fiz palestra sobre o histórico do Natal, foi desde o início até os dias atuais. Eu já falei sobre o Natal usando como base aquele filme, né, Um Conto de Natal, que a gente já assiste. Dessa semana é a semana do filme Conto do Natal. Aí eu pensei, falei assim: eu acho que eu vou fazer uma palestra um pouco diferente. Eu vou dar ouvidos, né, aos espíritos. Então, eu vou deixar que eles falem do Natal para gente. Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei pensando, não, eu vou estudar e ficar falando. Eu tenho medo de toda vez estudar alguma coisa muito importante e deixar alguma coisa para trás. Quem é professor sabe disso, né? Quando a gente estuda, a gente faz alguma coisa, a gente tem medo de, primeiro, passar só a nossa impressão. Segundo, esquecer alguma coisa. Então, eu achei adequado montar uma apresentação com algumas mensagens sobre o Natal. E alguns livros, inclusive, alguns livros que a gente vê pouco, né? Fala, assim, a gente já ouviu falar, mas assim, teve um deles que me impressionou, porque eu não conhecia esse livro. Depois, a gente vai ver bonitinho. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder, inclusive, começar essa tela de forma tecnológica, né? Todos estão vendo aí, só dá um ok aqui bonitinho. Maravilha. O Natal de Jesus. Olha que criança linda, maravilhosa que a gente tem aqui na nossa entrada, né? E depois eu conto o segredo sobre essa criança que vocês estão vendo aí, né? Ela representa Jesus bebê, né? Uma raridade, né? Porque a gente não tem Jesus bebê, a gente tem Jesus nenê, logo que nasceu na manjedoura, mas ele já com cabelinho crescido assim, né? Diferente. Mas depois eu conto para vocês. Me lembrem, tá? Sobre essa foto, essa imagem aí que vocês estão vendo. E aí eu achei interessante a gente tentar desvincular um pouco o Natal disso aqui, né? Então, a gente se diverte bastante nessa época, né? É uma época muito esperada, vamos lá, né? Então, é uma época que a gente fala de 13º, é uma época que a gente fala que vai descansar um pouquinho mais, vai receber os familiares, né? A gente vê as lojas todas se enfeitando, o comércio se enfeitando, muda o horário do comércio, muda o horário dos shoppings, muita gente programa viagens, né? As pessoas se transformam nesse período, né? As pessoas elas mudam, as pessoas elas focam mais na parte comercial. O Natal, ele tem uma história que vai desde dos povos pagãos, né? Quando a gente tem lá, né, o solstício, né, o pessoal comemorando o Deus Sol, passando por todas as etapas. Depois, na época de Constantino, eles definem um período, um dia para o nascimento de Jesus. Isso tudo vai encaminhando até que chega na Revolução Industrial, em meados de 1800. E aí vem aquele livro, né, que eu acabei de comentar, Um Conto de Natal, que é uma crítica ao consumismo trazida, né, o consumismo trazido aí por conta da Revolução Industrial, a produção em massa. Então, quem assiste, né, ou assiste o filme ou lê o livro, né, Um Conto de Natal, vê que nós temos um velho avarento e esse velho avarento ele se transforma, né, com o passar do tempo, com a visita dos espíritos de Natal. E aí ele vê que a pobreza, né, o quanto as pessoas sofrem e ele deixa de ser avarento e no final ele se entrega ao espírito de Natal.
É um período em que a gente trabalha muito a questão da caridade, mais do que o normal, né? Infelizmente, eu comento em algumas palestras que tudo que a gente faz no Natal a gente esquece no Carnaval, né? Chega o Carnaval, a gente esquece completamente tudo que a gente faz no Natal. Então, para reforçar para todos nós o que é realmente o Natal, eu achei conveniente trazer algumas mensagens importantes do plano espiritual através da psicografia, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, que hoje é um espírito desencarnado, né? Quando ele estava encarnado, ele escreveu várias obras, uma delas, O Relicário de Luz, de autores diversos. E aí eu não tinha ouvido falar muito desse livro, a gente ouve falar pouquinho desse livro, né? Eu acabei, na minha pesquisa, encontrando esse livro, achei muito legal, porque ele tem 3 mensagens sobre o Natal. Então, a gente vai ler essas mensagens e a gente vai refletir sobre elas. Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar na lembrança a paz, a verdade e a luz. Opa, então temos 3 palavras importantes aí para o Natal: a paz, a verdade e cultivar a luz. Não ouvides a oração. Não vamos nos esquecer da oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra encarcerado na dor. É um poeminha, né? Olha que interessante. Não vamos nos esquecer nesse período da oração com fé e amor por aqueles que tanto sofrem. Continuando. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa ao longe sem afeto de ninguém. Então ele fala da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vai buscar o pobrezinho. É isso que a gente está buscando nesse período? Será que a gente está buscando aquele que necessita, que está triste nesse momento, porque passa algum tipo de necessidade? Eu não estou falando só de necessidade material, necessidade psicológica, necessidade de conversar. Quem já visitou o asilo sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? A necessidade que essas pessoas têm de carinho, de atenção, sem afeto de ninguém. Continuando. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem o carinho de um pai. Então, as pessoas que foram abandonadas. E a gente conhece várias pessoas que dizem que esse período de Natal, por mais que a gente fale, olha, gente, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, é um dos momentos mais tristes. Por quê? Porque essas pessoas estão sozinhas. Elas estão sem aquele amparo familiar, né? A gente às vezes reclama tanto da família, reclama tanto do que a gente tem, enquanto tantas pessoas passam tantas dificuldades, inclusive a solidão familiar. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar de teu coração. Esse foi um poeminha criado nesse livro, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Casemiro Cunha. Então, é um poeminha bem simples, mas que relata a realidade do Natal. Então, a gente não pode se esquecer do momento de oração, com fé, amor, por aqueles que necessitam, por aqueles que sofrem. Nós sofremos também. Os nossos entes queridos também sofrem. A gente se esquece que a oração é a ferramenta mais importante, mais acessível, gratuita que a gente tem de se chegar a Deus, de se conectar com a espiritualidade. E o Casemiro Cunha, através dessa psicografia, pediu para que nós não nos esqueçamos de quem sofre. A gente vive
momento planetário muito esquisito, e você conversa com as pessoas falam isso, falam, nossa, como esse mundo tá doido. As pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, né? Por conta até disso aqui, né? O celular, que tem sido responsável por grandes coisas, mas infelizmente o homem ainda está aprendendo a lidar com tudo isso. Então, esses momentos, inclusive na última palestra que eu fiz, eu comentei sobre o egoísmo, a quantidade de coisas que estão estimulando ao egoísmo, né? E chega esse período de Natal, a gente quer ganhar o 13º, ganhar o presente, ganhar aquela mesa farta, receber os familiares, tal, mas está ali, né, naquele... E os que sofrem? E aquele ente querido que não vai em festa nenhuma? Por quê? Não é porque ele não é convidado, é porque ele não se sente bem. Às vezes é o período que ele perdeu um ente querido, é o momento da lembrança de um ente querido, né? Todos dizem, é o pior período do ano para se perder alguém, para ter o desencarne. E muitas vezes o desencarne de uma pessoa nesse período, ele é uma forma até de aprendizado para a família. Então é uma coisa muito difícil. E então nós necessitamos prestar mais atenção ao à nossa volta, o que está acontecendo. E Casemiro Cunha, de forma bem simples, através desse poeminha, pede para a gente não esquecer de quem sofre e pede para a gente lembrar de Jesus no altar do nosso coração. A gente cultua, quase que de uma forma religiosa, uma árvore de Natal, um presépio, né? Coisas materiais, os enfeites, né? A gente muda as nossas casas, a gente muda o comércio, muda a cidade toda está enfeitada. Eu coloquei pisca-pisca porque a Isabela pediu na janela. Então, mas e o personagem principal, Jesus? Então, esse poeminha ajuda a gente a pensar sobre o verdadeiro Natal. A próxima mensagem desse livro se chama Oração à Estrela Divina. Estrela do Natal. A história é bem antiga, todo mundo já sabe, né? Que a estrela de Natal foi quem conduziu os três reis magos a irem até Jesus e entregar os três presentes na noite do nascimento, né? Ouro, mirra e incenso, né? Estrela do Natal, que iluminaste a grande noite, indicando a manjedoura sublime, torna a resplandecer por misericórdia no céu da consciência dos homens, pastores dos interesses de Deus. Então é uma simbologia, né? Uma estrela brilha muito. A estrela mais próxima do nosso planeta se chama Sol. E olha como ele está brilhando hoje. Os três maiores sóis visíveis pelo homem, muita gente nem sabia disso, são as três Marias. As três Marias no céu são três grandes sóis gigantescos. Eu nem sei dizer quantas vezes maior cada uma delas que o nosso Sol do nosso sistema solar. Olha o brilho que a gente tem, né? Quando a gente olha para fora. Então, vamos imaginar essa estrela. Estrela é um corpo celeste que produz a sua própria luz. Então, estrela do Natal, o que produz luz? Ilumine os nossos corações, as nossas consciências. Traga até nós a tranquilidade, a capacidade de discernimento, né? A paciência. Ah, mas a luz não vai trazer a paciência. Ah, a luz vai trazer a consciência para que eu desenvolva a minha paciência. Torna a resplandecer por misericórdia. Então, eu estou suplicando a essa estrela do Natal
que por sinal fica bem em cima, né, de todos os presépios, ela que foi a grande responsável por iluminar o caminho dos reis magos, que ilumine o nosso. Continuando. Na terra maternal, dissipa a escuridão da meia-noite, rasga a visão dos cumes radiosos, para que os vales terrestres sejam menos sombrios. Ordena a teus raios salvadores que revelem os lares angustiados, os corações doridos, as mansardas sem pão, os tempos sem fé, os campos ao abandono. Então, lá na nossa terra maternal, o nosso coração, esse terreno tão propício ao trabalho, ao cultivo, dissipa essa escuridão do nosso coração. Rasga a visão para que a gente possa ver luz em tudo. Para que os vales terrestres, sejam menos escuros, menos sombrios. Ordena que seus raios nos iluminem e nos revelem os lares angustiados, os corações doloridos, as mansardas, as casas sem pão, os templos sem fé, os campos ao abandono. A gente não quer ver isso. A gente não quer encontrar. Interessante, né? Neste pedaço dessa mensagem, a gente pede para que essa luz nos mostre isso. Mas por quê? Por que está pedindo para que se revelem? Quais são os lares angustiados, os corações doloridos, os locais sem pão, os templos sem fé, os campos que estão abandonados, onde cresce o mato? Continuando. Descortina a senda que reconduz ao mestre da verdade e desterra aos olhos dos novos discípulos os antros do ódio e da separação, as cavernas do egoísmo, os espinheiros do orgulho, os venenosos, melhor dizendo, poços da vaidade, ocultos em si mesmos, para que se libertem de todo o mal e te ouçam o chamamento bendito e silencioso, a simplicidade edificante que renovará o mundo para a felicidade eterna. Então, nesse trecho, né, complementando o trecho anterior, ele pede para que se descortine tudo isso, para que a gente possa encontrar o campo fértil para o nosso trabalho, através da caridade, do amor e da fé. Faça com que os novos discípulos, eles esqueçam o ódio e a separação, que é o que estraga qualquer trabalho de amparo humano, né? Que eles esqueçam, esses novos discípulos, o orgulho, a vaidade que estão escondidos. Então, que a gente consiga atuar nos locais de necessidade, isso no Natal. Isso a gente está pedindo como luz para a estrela do Natal. E que nós nos libertemos de todo o mal que existe dentro de nós. E que ouçamos de forma bendita e silenciosa a simplicidade renovadora que vai nos trazer a felicidade eterna. Continuando. Estrela do Natal. Não te detenhas sobre as nossas úlceras. Não nos fixes a miséria multissecular. Agora sim, desfaze as sombras espessas de nossa ignorância viciosa e arrebata-nos a compreensão do Senhor da vida, do condutor divino,
do Príncipe da Paz. Esclarece-nos a alma conturbada e guia-nos, fraterna, à benção do reinício na manjedoura singela. Então, estrela do Natal, não fique somente preocupada com as minhas dificuldades. Não existe só o Marcelo. Existem misérias humanas que são multisseculares. Desfaz todas essas dificuldades, a ignorância viciosa, e leva-nos à compreensão para entender que o Senhor da vida, o condutor divino, o príncipe da paz, vem nos esclarecer de forma fraterna, como um grande guia, para que a gente possa reiniciar a nossa vida da melhor maneira possível, como ele fez de forma simples. Um dos espíritos, o espírito mais elevado que pisou na Terra, que demorou, segundo a literatura espírita, décadas para se preparar para a reencarnação no planeta Terra, e que, de forma singela e simples, nasce numa manjedoura para demonstrar toda a sua pureza e toda a sua simplicidade. Continuando. Do bem que retifica todas as faltas, balsamizando as feridas, santificando esperanças, a fim de que nós façamos, de novo, humildes caminheiros de tua luz, ao encontro sublime de Jesus, o Cristo vivo, augusto e perenal, para o reinado da bondade humana, sob a paz verdadeira e soberana, pelo amor imortal. Espírito, almas, eros. Eu não conheci esse espírito. Então vejam, quem é Jesus? O governador do nosso sistema. Ele decide reencarnar, segundo a literatura espírita. A Caminho da Luz deixa isso muito claro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de que Jesus vem e, e, e nasce, reencarna, como forma de fazer com que o nosso planeta evolua, porque o nosso planeta precisava crescer moralmente. Ele decide encarnar para trazer luz, conhecimento, né? De forma viva, de forma verdadeira e soberana. Terceira mensagem desse livro. Súplica de Natal. Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Ajuda-nos a ser mais simples, porque quanto mais a gente complica, mais distante de você a gente fica. Então, que a simplicidade tome conta da nossa vida, para que a gente tenha sempre Jesus como na manjedoura, humilde, né? Vamos imaginar que aquela criança que nasceu e que estava na manjedoura tinha um poder, tem, né? Mas naquele momento do nascimento tinha um poder incrível, mas ao mesmo tempo desprotegida, inocente, pura, e ali tendo que ser protegida por Maria e José. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos,
buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos uns dos outros. Renascer dentro de nós mesmos. Chegamos numa parte da mensagem que é, para todos nós, o ponto mais importante de reflexão do período de Natal. Renascer dentro de nós mesmos. E Jesus já havia dito isso. Quando Nicodemos questiona Jesus Cristo e fala: Mestre, como eu faço para alcançar a graça? Há necessidade de renasceres novamente. Mas como voltarei ao útero de minha mãe? Jesus olha ali com carinho e provavelmente Jesus pensou: um dia você vai entender o que estou querendo dizer aqui. Um dia você vai entender o que eu estou querendo dizer para você. É necessário nascer do coração. É necessário nascer da alma. Renascer este espírito que vive, que somos nós, que ocupa esse corpo físico, e fazê-lo entender de que a vida material ela é momentânea e que a vida espiritual, que é a que a gente deveria estar cultivando com intensidade, é a vida verdadeira. Não é à toa que vários de nós, quando desencarnamos, encontramos diversas dificuldades pós-desencarne, justamente porque não renascemos dentro de nós. E chegamos no plano espiritual querendo viver como vivemos no mundo material. Renascer dentro de nós mesmos. Se eu tiver, eu vou confessar um negócio para vocês aqui agora. Se eu tivesse recurso, eu iria montar um lugar, um centro espírita, se eu tivesse recurso, e agora me veio à mente que eu teria esta frase escrita lá na frente: renascer dentro de nós mesmos. Esse é o objetivo da doutrina espírita. A renovação, a mudança, a transformação desse espírito velho, desse espírito deficiente de conhecimentos, esse espírito orgulhoso, egoísta, esse espírito muitas vezes maldoso, que se esquece dos outros irmãos. Então, é momento de reflexão. Não é um momento de se empanturrar, de comer. Não é momento de gastar todos os recursos e chegar em janeiro e começar a reclamar de todas as dívidas que fez. Não é momento de apenas reunir familiares. É momento de renovação. Aproveitar este momento de reflexão em 12 meses do ano, um mês, 15 dias em que a gente para pensar em nós. Como eu estou? Eu estou de acordo com o que esta criança na manjedoura trouxe de informações? Continuando. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine e acenda, não somente na luz de teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Sustenta as nossas almas. Renove, né, as minhas energias para que eu promova a minha mudança, o meu renascimento. Jesus nasce na manjedoura para que nós nasçamos
dentro de nós. Jesus nasce na manjedoura para que meu espírito se renove. Jesus nasce na manjedoura para que eu mude, para que eu cresça, para que eu evolua junto com os meus irmãos. Porque sem o próximo não há evolução. Se eu não sei lidar com o próximo, se eu não entendo que o próximo é importante, não há evolução. Espírito Aparecida. Continuando, um livro que eu achei interessante, em torno do mestre Vinícius, não tem mais informação nenhuma, né, nesse livro. Vocês estão vendo, é a capa, um livro que foi editado pela FEB. E aí eu encontrei algumas coisas interessantes aqui. Uma das coisas que a gente mais escuta em todas as palestras espíritas nessa época. Pode acreditar que quase todos os centros espíritas nesse período vão escutar isso aqui, né? Que está aqui. Eu vou precisar só fazer um negocinho aqui, porque eu não vou conseguir ler aqui. Ah, agora sim. Eu não estou vendo mais vocês, eu só minimizei aqui a janelinha com o rostinho de vocês, tá? Porque senão eu não consigo ler. Olha o que este livro, Em Torno do Mestre, de Vinícius, ele fala. Um dos capítulos se intitula Cristo nasceu onde? Quando? A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto, evolução. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Aspas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João, versículos de 1 a 4. A a prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pescador. O menino de Maria enfaixou, deitando em seguida numa manjedoura. É a figura desse Jesus que é a força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Como eu comentei com vocês, é aí que está a importância dessa palestra, por isso que em todos os slides eu deixei sempre o Jesus, né, a imagem de Jesus na manjedoura. É o nascimento. Aí vem uma pergunta, né?
Jesus na manjedoura, simples, indefeso, precisando dos cuidados de Maria e de José, que não encontraram lugar para que esse menino ficasse. Maria que teve Jesus. E o único local que foi encontrado foi numa manjedoura com os animais, com os pastores que cuidavam desses animais de forma simbólica. E aí vem uma pergunta, depois de tudo isso que a gente ouviu, de todas essas mensagens e orientações dos Espíritos que falaram da necessidade da oração com fé e sabedoria, do amor fraterno, do carinho, da atenção para com o próximo que sofre. Falaram aí nas mensagens, né, da luz, da estrela, para nos guiar, nos iluminar, ajudar a gente a seguir o nosso caminho de forma correta. Falou também ali, né, nas mensagens, as mensagens falaram da necessidade da gente esquecer o orgulho, o egoísmo, as nossas brigas, porque existe uma coisa acima disso, que é a fraternidade humana. E, de repente, a gente chega nesse slide, vê aquela criança ali, uma representação de Jesus na manjedoura, né? Sem roupas, de forma simples, de forma indefesa, e a gente pensa, e para nós, quando Jesus realmente nasceu? Esse livro, ele conta todas as histórias, né, nesse capítulo, de, por exemplo, Saulo, Saulo de Tarso, e diz para mim, Jesus nasceu quando, na estrada de Damasco, ele se fez presente e me cegou, dizendo, Saulo, por que me persegues tanto? Foi ali que Saulo de Tarso deixou que Jesus nascesse. Então, a pergunta que eu deixo para todos vocês, para a gente refletir, inclusive, eu tive o cuidado de encontrar uma imagem de um presépio bem antigo. Vocês estão vendo, bem velhinho, para tentar representar que Jesus nasce nas piores condições para uma criança indefesa nascer. O nosso coração pode renascer em qualquer situação difícil em que a gente se encontra. Quando Jesus realmente nasceu para todos nós. Então, com isso, eu finalizo essa nossa palestra, esse nosso bate-papo, com o objetivo de fazer com que a gente entenda a importância da simbologia, mas que tudo isso acontece não é por causa de comércio, não é por causa da árvore de Natal, não é por causa dos presentes, não é por causa da comida farta, mas isso tudo aconteceu por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam, pela união, pela fraternidade. Quando Jesus nasceu ou vai nascer em nossos corações. Então, eu gostaria de terminar a minha apresentação dessa forma. Que Jesus